Bom dia, pessoal. Saudade de mim? Eu sei que eu tô há muito tempo sem fazer vídeos, então eu gostaria de me desculpar, mas também para pedir um pouco de paciência, porque nessa época de pandemia não tá fácil para quase ninguém. É muita coisa para resolver. Enfim, eu tô aqui. E eu gostaria de trazer um assunto bem interessante a respeito de uma conversa que eu tive com uma certa pessoa ontem. Então, uma pessoa que eu considero muito e que também me considera, nós tivemos uma conversa bem racional. Eu sou ateu, como você já sabe, e essa pessoa que eu considero muito é católica por demais. É difícil, por mais que a consideração seja grande, que em algum momento, poucas vezes, né, aconteceu isso, no máximo umas 3 vezes, e ontem aconteceu, de um certo impasse, porque é claro que a gente entende que cada um tem a sua opinião, mas tem horas que, quando a pessoa nega o óbvio, a depender do respeito que você tem com a pessoa que está dialogando com você, você pode muito bem ficar calado ou não. Mas eu tenho certeza que se você respeita muito uma pessoa e essa pessoa te respeita, com certeza você vai querer mostrar o máximo possível de lógica para a mesma, e a mesma o máximo de lógica que ela acha que entende para você. Então essa pessoa e você irão ficar num diálogo que só vai acabar quando vocês se cansarem. Enfim, eu vou resumir para vocês. Estávamos conversando a respeito sobre cansaço, né? Por que cansaço? Porque essa pessoa estava conversando comigo sobre dieta, né? Ela está fazendo a dieta e essa pessoa está me falando o que estava fazendo para essa dieta e tal. E eu até estou pegando algumas dicas, porque eu quero emagrecer um pouco, tanto é que eu estou aqui no meio de um treino. E aí essa pessoa me disse que estava muito cansada, muito cansada. Aí eu perguntei se por acaso estava exagerando nos exercícios e tal. E essa pessoa falou assim: não, eu não estou cansado por causa dos exercícios não. Eu estou cansado porque eu passei quase 1h30 rezando o terço ajoelhado. Aí eu não deixei passar. Eu perguntei: por que você ajoelhou para rezar o terço? Por que você não rezou o terço em pé, sentado, deitado? Não, é porque quanto maior o sacrifício que você faz para Deus, mais Ele te abençoa. Cara, eu não pude ficar calado. Se fosse uma pessoa que eu simplesmente conhecesse apenas, eu ia ignorar e continuar com o assunto da dieta. Mas como é uma pessoa que eu considero muito, e é uma pessoa que me considera bastante, e mesmo a pessoa sabendo que eu sou ateu, a pessoa larga uma dessa, é lógico que eu não ia ficar calado. O meu reflexo foi de questionar, né? Tipo assim: vem cá, você acha mesmo que Deus tá gostando de você passar 1h30 ajoelhado somente para você provar que você o adora? Você acha mesmo que esse Deus, que talvez goste disso, mereça ser reverenciado? Claro que sim. Segundo ele, claro que sim. Aí a gente começou a debater sobre alguns aspectos. Um dos aspectos chegou num certo momento, o que é lógico ou não, né? Tipo assim, em um certo momento eu perguntei por que tanta oração, já que Deus é Deus, e se Ele quer o bem para todos, por que é que Ele precisa de orações? E se tudo está no plano dele, por que é que precisa orar, pedir alguma coisa? Aí essa pessoa chegou a comentar em relação ao diabo. Não é porque se você não estiver próximo de Deus, o diabo se aproveita de você. Aí eu perguntei: mas vem cá, o diabo é ruim? Claro que é, lógico que é. Mas Deus não é perfeito? Sim, Deus é perfeito. E o diabo é 100% do mal.
Mas vem cá, meu querido, quem foi que fez o diabo? Não, o diabo foi o anjo de luz criado por Deus, que você sabe muito bem. Mas ele teve o livre-arbítrio e cometeu o pecado de tentar se igualar a ele, e Deus expulsou ele do céu. Aí eu voltei a perguntar, mas Deus não sabe do futuro, não sabe do amanhã? Se Deus sabia que o diabo iria contra ele, mesmo assim o fez, por quê? Já que ele sabia disso. Olha só, tem coisas que não se explica, é o mistério de Deus. E como eu sabia que isso não ia chegar a lugar nenhum, eu cheguei a comentar o seguinte: então, você acredita que é lógica, né? Que tem lógica o fato de estarmos seguindo um plano e mesmo assim temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos? Lógico, isso é verdade. É por isso que o mal existe, segundo a pessoa. Aí eu perguntei para a pessoa: de que adianta você acreditar em algo que não faz o menor sentido? Você tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser e está seguindo um plano. Como é que você vai seguir um plano sendo que você faz o que você quiser? Ou uma coisa ou outra. Seguir um plano é uma coisa totalmente diferente de você fazer o que quiser. Ou você faz o que quer ou você segue um plano. Aí a pessoa falou: mas os planos de Deus não tem como a pessoa se desviar. Aí eu falei: então você não tem liberdade para fazer o que quiser. Se de qualquer forma você vai fazer o que Deus quer, o que Deus planejou para sua vida, por mais que você tome decisões próprias, você já está fazendo o que Deus planejou. Então você não tem liberdade para fazer o que quiser. Aí tem aquela coisa, né? Aquela famosa falácia que Deus escreve certo por linhas tortas. Aí eu cheguei e recutrei, né? Então quer dizer que Deus agora tem mal de Parkinson? Ele não era perfeito? Como assim ele escreve certo por linhas tortas? Aí a pessoa viu que eu tava meio que de palhaçada para encerrar o assunto. Mas a pessoa chegou a comentar que isso existe desde Adão e Eva. Aí eu falei de novo: mas se Deus sabe do amanhã, por que é que ele colocou aquela árvore do fruto proibido, mesmo sabendo que eles iam comer da fruta? E por que é que Deus sempre faz testes, sempre faz coisas para saber o que vai acontecer, sendo que ele já sabe do futuro? E isso não tem lógica nenhuma. E eu também cheguei a comentar, né? Essa pessoa é uma pessoa que gosta muito de biologia. Aí eu aproveitei e falei sobre biologia. Você gosta muito de biologia? Então me responda uma coisa: um cachorro é um canino? Claro que é. Um cavalo é um equino? É claro que é. Uma vaca é um bovino? É claro que é. Um gato é um felino? É claro que é. E o ser humano é o quê? Aí a pessoa parou assim: por quê? Eu falei: não, se você concordou com tudo isso que eu perguntei, então você acredita que o ser humano é o Homo sapiens. A pessoa não falou nada porque a pessoa é inteligente, ela sabia onde eu quero chegar. A pessoa percebeu que eu estava querendo dizer que Gênesis não passa de uma alegoria. Tem muito religioso que já sabe disso. Então, eu cheguei a comentar aquela velha dedução de que realmente aconteceu e que, se não aconteceu, foi semelhante a isso. Uma coisa que eu já comentei na Lura, que é o fato de que o Homo Neandertal, que é um ancestral nosso, que foi a civilização de uma era da descoberta do fogo, da descoberta de poder se aquecer com pele de animais. Digamos que numa época de frio, onde se não tinha como o Homo Neandertal, a eras passadas, se proteger do frio, digamos que um raio caiu numa árvore e essa árvore pegou fogo. Logicamente, essa árvore em chamas aqueceu os neandertais. E como nessa época o raciocínio ainda estava aparecendo, eles não iam saber o que a gente sabe hoje. O que é que nós sabemos hoje? Que o raio é um efeito natural. Raios caem em árvores praticamente todos os dias no mundo. Nós já sabemos que isso é normal acontecer, é um efeito natural. Mas naquela época dos neandertais, para eles era o quê? Era um presente de algum ser divino. E aí, a partir do momento em que
o Homo sapiens chegou e criou-se o raciocínio, a ideia de que existe um ser divino lá em cima. Aí veio os deuses astecas, aí veio os deuses egípcios, né? Horus, que é o deus, né? Ra, que é o deus do sol, do fogo, sabe? E aí vem... chegou a Deus, em algum momento chegou a Deus. Então o que acontece? Eu expliquei para essa pessoa que daqui a alguns milênios vai haver outro tipo de Deus, vai haver outro profeta que não seja Jesus. E eu conversei muito em relação a esse momento com a pessoa, e a pessoa parou para ouvir. E eu sei que essa pessoa ainda crê. A minha intenção não foi para que eu mudasse o pensamento dessa pessoa, porque se fosse eu não falaria. Eu não quero mudar o pensamento de ninguém. Mas vamos fazer a galera raciocinar. A minha mensagem com esse vídeo, eu vou parar porque já está chegando a 12 minutos. A minha mensagem para esse vídeo é o seguinte: você que é ateu e tenta mudar o pensamento de alguém, não faça isso. Mas se você vê que a pessoa é inteligente o suficiente para entender o que você está querendo dizer, seja o mais coerente possível. Tá bom? É isso aí. Eu vou voltar ao treino. Valeu, forte abraço.